Olá, meu nome é Renata e hoje eu vou falar sobre a visão geral do processo de isenção, começando nessa parte sobre quem pode comprar carro com isenção. São as pessoas com deficiência, certo? Só que quais deficiências que entram? Isso tudo está no e-book, está bem especificado lá os tipos de deficiência que se enquadram. E outras mais, porque isso não está finalizado. Existem hoje várias doenças que geram deficiência e às vezes a pessoa nem sabe. Como também existem as clássicas, que todo mundo já conhece. Existe a própria pessoa com deficiência que precisa saber se ela se enquadra na lei de isenção, que às vezes ela não sabe, está comprando o carro há muito tempo e podia já ter pedido o direito a N tempos, né? Já poderia, às vezes está com o terceiro, quarto carro e já podia estar aproveitando a isenção. Então, no caso, as deficiências que se enquadram são as física, aqui, a visual, a intelectual, o autismo, menos a deficiência auditiva. Essa não entra, porque ela não requer adaptação para veículo, tá? Dentro da deficiência física, tem uma gama. Tem aquelas que foram adquiridas depois de um acidente, tem as congênitas, né, das deformidades que a pessoa já nasceu com elas. Existe também as incapacitantes, que às vezes são motoras, né, elas são oriundas de uma degeneração no cérebro, como a paralisia cerebral, que ela não é uma deficiência mental, mas te impede de agir, né? E aí você fica dependendo da família para tudo. A paralisia cerebral é a única deficiência física que se enquadra como deficiência física e é para não condutor, que a gente vai falar mais na frente. Mas na deficiência física tem as paralisias, monoparesias, quando a pessoa... Você não precisa necessariamente ser um cadeirante. Você pode ter uma dificuldade de locomoção. Eu, por exemplo, tenho artrose no joelho e hérnia de disco na coluna. Qual é o brasileiro que não tem isso? Né? Quase todo mundo tem. E as pessoas estão andando por aí com bengala, faz cirurgia, coloca prótese, que também enquadra em deficiência física. E aí a pessoa passa a ter uma necessidade de adaptação para dirigir. Ela não vai mais poder, por causa do desgaste que ela tem nos membros, não vai poder mais ficar dirigindo o veículo mecânico. É por isso que existe essa lei. Quando foi feita a lei de isenção de IPI, que começou com o governo federal, depois o estado acatou também, quando iniciou isso, era justamente para incluir o deficiente, né? Para que a pessoa tenha autonomia. Não é necessariamente porque eles são bonzinhos, foi uma pressão da Organização Mundial de Saúde. Isso estava sendo implantado no mundo inteiro e o Brasil não podia ficar de fora. Então, a ideia é tornar a pessoa independente. E para ela ser independente, tem duas maneiras. Ou ela mesma dirige o carro dela com adaptação, aí tem vários tipos de adaptação, tem pedal, acelerador, volante, carro automático, às vezes só precisa que seja automático, para a pessoa não ter que usar a embreagem, né? Esse é o mais comum. Desde esse caso até a pessoa que ela não pode ela mesma dirigir, seja porque ela é menor, seja porque ela tem ou a deficiência visual ou a mental. O auditivo, ele não tem um tipo de adaptação específica. O autista também, ele não tira habilitação. Que o pessoal pode entrar numa de dizer assim, mas o autista ele estuda, né? Ele trabalha, vai para a escola. A pessoa com síndrome de Down também estuda, vai para a autoescola, vai para a escola, faz de tudo. Não faz de tudo, né? Existe um limite. Então, por isso, dependendo do tipo da síndrome, a pessoa também pode se enquadrar no Down e no autista. Só o fato de estar dentro do CID de autismo já dá, que é o autismo clássico e o autismo atípico. Agora, a deficiência auditiva, por que ela não se enquadra? Qual é a adaptação que a pessoa teria que ter para poder dirigir? 2 risquinhos numa placa sinalizando que a pessoa é surda. Então, a parte sonora, ela não gera necessidade de adaptação para um veículo.
Então, nesse caso, ainda não se enquadra. Se a pessoa quiser, porque, mas eu tenho deficiência física, realmente é uma deficiência física, só que é um órgão, né? As questões relativas à deficiência física, e no geral as outras, é justamente que a pessoa tenha uma necessidade de adaptar o veículo para dirigir. Então, nesse caso, e elas são nos membros do corpo, braço, pernas, coluna, pé, tendões. O ouvido é um órgão. O único caso de órgão que está enquadrado na lei é a pessoa que sofreu o processo de ostomia ou estomia, como estão querendo colocar hoje em dia. O ostomizado é uma pessoa que pode ter tido um câncer de pâncreas, de intestino, são órgãos, né? Mas ela sofreu um procedimento cirúrgico onde foi feita a colocação de uma bolsinha de colostomia. Esse procedimento enquadra ela desde 2003, porque o vice-presidente na época, José de Alencar, amigo do Lula, né, conseguiu, por conta do que aconteceu, José de Alencar acabaram enquadrando em 2003 na lei de isenção também os casos de ostomia. Aí vai entrar uma gama de doenças que podem gerar a necessidade de usar essa bolsinha. Então aí também enquadra como deficiência física, tem o CID apropriado. No geral, a pessoa com deficiência auditiva, apesar de ser um órgão, ela pode pedir? Pode, só que ela não vai usar das vias normais, vai ter que pedir judicialmente. E aí o juiz vai decidir se ele segue pelo que está na norma ou se ele abre o que chama jurisprudência, um precedente para aprovar. Aí seria um dos primeiros casos de pessoa com deficiência auditiva que conseguiu ter isenção para carro adaptado sem precisar adaptar o carro, só por ela ter o mesmo direito que os outros, por se chamar também deficiente físico. Isso que chama a lei de isonomia, né? A pessoa, ela pede para ser tratado como um igual. No geral, a maior dificuldade das pessoas é de entender a lei, né? E de saber o que ela é. Você que tem deficiência física, saber que tipo de deficiência te dá o direito. A pessoa que vai prestar o serviço tem que saber detectar isso. Então, digamos que se fosse uma pessoa chega no teu trabalho, no teu escritório, e ela quer uma assessoria, né? Ela quer saber se ela tem direito. Primeira coisa que você tem que saber, em que cidade ela mora, qual é a deficiência que ela possui. E de preferência que isso venha acompanhado de algum laudo ou um diagnóstico do médico, em algum receituário. Não precisa ser recente, porque geralmente a pessoa quando vai descobrir isso, ela já é deficiente há muito tempo, né? Então ela só tem que apresentar aquilo que ela já tem, não precisa arrumar nada novo. É que aí já entra em outras questões, tem cidades que querem documentos atualizados, mas para você dar um primeiro atendimento para uma pessoa com deficiência, basta saber exatamente que tipo de necessidade ela tem. E aí você vai saber detectar se essa pessoa se enquadra em qual tipo de processo de isenção que vai ter que ser feito para essa pessoa, porque tem vários tipos, né? Então, em princípio, a deficiência física é a mais simples, tá? A mental ela vai variando, que tem pessoas que têm síndrome de Down. E aí o governo dá a isenção não por ela ter a síndrome de Down, mas pela dificuldade intelectual que a pessoa tem. Aí, por isso chama deficiência intelectual. Porque tem pessoas que, se vocês vissem o documento que é utilizado para apresentar na Receita Federal, esse laudo ele tem várias informações, vários tópicos que a pessoa tem que se enquadrar naquilo. Então não é porque não é porque a pessoa tem síndrome de Down que ela vai deixar de ter direito, porque muitos vão dizer não. Porque não tem a característica, mas o que dá é justamente o cariótipo, né? Não precisa nem necessariamente ela ter a aparência de quem tem síndrome de Down. Mas se ela tem autonomia para tomar banho, para fazer as atividades, se comunica facilmente, tem pessoas que não. Aliada à síndrome do Down, vem algumas outras coisas. E às vezes isso não se mostra quando a pessoa que tem a síndrome é bebê, por exemplo. Ela vai se manifestar mais tarde. Vai perder o direito à isenção só porque ainda não está se manifestando as dificuldades motoras,
cognitivas? Não. Isso vai ter que estar especificado no laudo, seja pelo médico da própria pessoa, seja pelo perito do Detran ou coisa parecida que a pessoa vai pedir. Mais para frente a gente vai explicar os detalhes que tem com relação a isso. O que mais? Com relação ao tratamento, se a pessoa está em período de tratamento, por exemplo, dependendo da situação dela, a pessoa que está prestando o serviço também pode se oferecer para poder atendê-la em casa. Não é errado, né? Ao contrário, você mostra até que se importa mais com a pessoa, isso é mais humano.